Eu quero ler Atos, capítulo de número 9, o versículo de número 31, que diz assim: Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Amém. Eu quero falar hoje, subordinado ao tema, igrejas sadias geram membros sadios. Casais sadios formam filhos sadios. Casais e filhos sadios geram famílias sadias. Famílias sadias geram sociedades sadias. E sociedades sadias geram uma humanidade sadia. Da mesma forma com a igreja. A saúde da igreja sempre refletirá na saúde dos seus membros. Uma igreja fraca gera membros fracos. Uma igreja doente desdobra-se em membros doentes. Uma igreja morta gera membros mortos. Porém, uma igreja sadia, saudável, gera membros sadios e saudáveis. Essa igreja revelada em Atos 9, 31, é uma igreja que está bem de saúde. E há evidências no próprio versículo que nós lemos da saúde dessa igreja. E eu queria pontuar algumas marcas de uma igreja saudável, de uma igreja que vale a pena congregar, de uma igreja que vale a pena se membrar, de uma igreja com a qual vale a pena conviver. E estas características ou evidências de uma igreja saudável estão descritas aí em Atos 9, 31. A primeira característica de uma igreja saudável está lá no comecinho do verso, que diz que os irmãos tinham paz. Uma igreja saudável, uma igreja sadia, uma igreja equilibrada, é uma igreja cujos membros vivem em paz. Em primeiro lugar, numa paz com Deus, conforme Romanos 5:1. Tendo, pois, sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas não apenas uma paz com Deus, mas também uma paz horizontal, uma paz relacional, uma paz social, uma paz de convivência. Uma igreja saudável tem paz vertical, mas tem também paz horizontal. E essa paz, ela é fruto do tratamento recíproco de respeito e de amor, conforme 1 Tessalonicenses 5,13, que diz: e que os tenhais em grande estima por causa da obra, tenham paz entre vós. Uma igreja saudável é aquela igreja que os irmãos possuem paz com Deus, possuem paz relacional, baseada no amor e também no respeito. E também uma igreja que tem paz nas circunstâncias difíceis, porque é natural que cada um de nós atravesse os seus próprios dilemas, as suas próprias contingências, os seus próprios momentos difíceis, os seus vales, os seus desertos, as suas dificuldades. Mas é também necessário pensarmos que a própria igreja, enquanto corpo, ela atravessa circunstâncias difíceis, ela atravessa abalos complicados.
E a igreja, ela precisa estabelecer-se na paz do Senhor, mesmo e apesar das circunstâncias difíceis, conforme João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração e nem se atemorizem. Aqui o Senhor Jesus está dizendo que a igreja precisa aprender a ter paz enquanto corpo, enquanto coletividade, enquanto agremiação, enquanto assembleia, enquanto reunião. A igreja precisa viver em paz apesar e diante e no meio das aflições e das angústias pelas quais o corpo às vezes de Cristo atravessa. Agora, a igreja também precisa ter paz resultante de um coração em paz de cada membro. Uma paz resultante da palavra no coração, do Espírito Santo de Deus no coração e de uma consciência de filho de Deus. Você pode ter paz no seu coração, porque você tem a palavra de Deus, você tem o Espírito de Deus, e a palavra e o Espírito produzem a consciência, que é a mais importante das consciências, que é a consciência de que somos filhos de Deus. Olha o que diz Romanos 8,16. O mesmo Espírito testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Eu gosto muito desse texto porque não são as lutas ou as vitórias que dizem que somos filhos de Deus. Não é o triunfo, não é o bem-estar, não é estar tudo bem que vai comprovando que somos filhos de Deus. Deus não legitima a nossa filiação e Deus não legitima a sua paternidade conosco quando nós vamos de vento em polpa. Não! O que prova que somos filhos de Deus é a palavra de Deus. O que prova que somos filhos de Deus é o Espírito Santo de Deus, que com o nosso espírito testemunha e testifica que nós temos Deus por Pai, que nós fomos gerados, aleluias, pelo poder do Espírito e podemos clamar: Abba Pai, Paizinho, meu Pai, meu Senhor e Pai, aleluia. Que a igreja, ela seja saudável, havendo paz em nossos territórios, em nome de Jesus. Uma segunda marca da igreja sadia é que uma igreja sadia é uma igreja que ela cumpre a sua missão de autoedificação, uma igreja forte em Cristo. Se nós pudermos voltar, Atos 9:31, lá diz assim que os irmãos viviam em paz e que eles eram edificados, ou que as igrejas eram edificadas. A igreja de Cristo tem 3 missões na terra. A primeira missão para com o mundo, e essa missão para com o mundo é a missão da evangelização, conforme Mateus 28:20. Vocês então devem ir por todas as nações, fazendo discípulos de todas as nações e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quer dizer, a igreja tem essa missão para com o mundo, uma missão missionária, uma missão evangelizadora, uma missão soteriológica, uma missão de expansão do reino, uma missão de pregação do evangelho. A igreja tem uma missão para com o mundo, mas a igreja não tem missão só para com o mundo, ela tem uma missão também para com Deus. E para com Deus, a missão da igreja é ser nela mesma um ambiente de constante adoração, de constante louvor, de constante celebração, de constante enaltecimento, de constante aclamação, de constante reconhecimento, de constante humilhação, quebrantamento do coração e rendição a Deus. A igreja cumpre o seu papel quando ela adora a Deus. Lá no Salmo 22, verso 3 diz:
Porém, tu, ó Senhor, tu és santo e tu habitas entre os louvores. Quando nós estamos aqui levantando a mão, quando nós estamos proferindo palavras, quando o nosso coração está derramado diante de Deus, quando a nossa mente está voltada para Deus, quando nós estamos servindo a Deus em adoração, aí nós estamos cumprindo a nossa missão. Tudo bem que a gente tem uma missão de evangelizar o mundo, de ganhar as almas, isso é missão da igreja, mas é missão da igreja também fazer coro com os anjos, com os arcanjos, com os querubins, com os serafins, fazer coro com a natureza, na fauna, na flora, fazer coro com todas as constelações e estrelas, com o passado, com o presente e com o porvir, com os vivos e com os mortos, que dão glórias e honras ao nome daquele que é digno de receber toda adoração e todo louvor. Nós cumprimos a nossa missão quando adoramos a Deus, essa é a missão da igreja. Mas a igreja também tem uma terceira missão, que é para com ela mesma, que é uma missão de autoedificação, quer dizer, de autofortalecimento, um membro cuidando de outro membro, em oração, em companhia, em socorros, em palavra, em ânimo, como diz Paulo em Romanos 14:19, sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação uns dos outros. A igreja, queridos irmãos, ela precisa se autoedificar. A igreja, ela precisa ter cuidados recíprocos, cuidados mútuos, cuidados internos, cuidados um com o outro. A igreja precisa ser um ambiente de edificação. Se você puder pegar na mão desse gentil irmão que está aí do seu lado e olhar no olho dele ou dela, dizem que tem 3 classes de pessoas que não olham uma no olho da outra: os falsos, que devem e os que vão pedir dinheiro emprestado. Você não pertence a nenhuma dessas classes e não faria nenhum tipo de objeção você olhar no olho desse irmão que está aí do seu lado. Olha para ele e diz: você é responsável por mim e eu sou responsável por você. Aqui é uma responsabilidade recíproca, uma responsabilidade mútua, onde um vai cuidando do outro, um vai fortalecendo o outro, um vai abraçando o outro, um vai ajudando o outro, um vai dando palavra para o outro, um vai animando o outro, e nós vamos chegando, aleluias, ao crescimento espiritual. Nós vamos chegando ao crescimento espiritual. Em 1 de Pedro 2,5, Pedro vai dizer: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus, de modo que nós precisamos crescer em edificação para a glória do Senhor. Às vezes nós somos edificados por pregadores, grandes oradores que vêm aqui na tribuna e trazem uma mensagem extraordinária. Às vezes somos edificados por causa de louvores, mas às vezes somos edificados pelo abraço, pelo aperto de mão, por um sorriso espontâneo. Somos edificados quando há coinonia, quando há respeito, quando há ajuda, quando há socorros. Nós somos edificados, e aqui está uma igreja saudável para a glória do Senhor. Uma igreja saudável é uma igreja que se edifica mutuamente. Que Deus nos use para edificar. Eu gosto muito de uma frase de um teólogo que ele dizia que se alguém tiver que tropeçar em alguma pedra na igreja, nunca será em mim, mas só será em Cristo Jesus, a pedra fundamental. Eu me comprometo a não ser, em nome de Jesus, uma pedra no caminho de ninguém. Eu me comprometo. Você se compromete? Eu não quero ser pedra no caminho de ninguém. Uma igreja saudável, voltando lá para Atos 9:31, é uma igreja que cresce. O texto vai dizer que os irmãos tinham paz, eram edificados e eles se multiplicavam, eles cresciam. Uma igreja saudável, uma igreja sadia, uma igreja digna de você se membrar, digna de você permanecer, digna de você estar, é uma igreja que cresce. Esse crescimento em 2 áreas: primeiro, um crescimento quantitativo, e segundo, um crescimento qualitativo. A igreja precisa crescer de forma quantitativa, ela precisa aumentar, porque a igreja de Atos é uma igreja que cresce.
Primeiro eram 12, depois eram 70, depois 120, depois 500, depois 3.000, depois 5.000 e depois não podiam contar mais. A igreja não foi chamada para crescer apenas para dentro. A igreja não foi chamada para crescer apenas nos seus redutos, nos seus ambientes. A igreja, ela foi chamada por Deus para crescer quantitativamente. E esta não é uma responsabilidade só pastoral, não é uma responsabilidade só do clero, não é uma responsabilidade só dos obreiros, é uma responsabilidade de cada um de nós. Ovelha vai gerando ovelha, pessoa vai gerando pessoas, homens vão gerando homens, mulheres vão gerando mulheres, e assim a gente vai fazendo com que essa igreja, ela cresça para a glória do Senhor. A nossa igreja, ela precisa crescer. Eu sei que a nossa igreja é uma igreja expressiva na cidade de Barueri. Tem 370 mil habitantes. E o saudoso pastor Paulo Lucas Sacramento, falava que nós temos 7.500 membros. Então, se nós temos 7.500 membros no universo de 370 mil habitantes, isso significa dizer que nós temos ali cerca de 2, 3% da cidade. Nós temos o desafio de 97% da cidade. Nós temos o desafio de 95% da cidade, 90% da cidade. Nós temos 33 igrejas, nós podemos ampliar isso. E esse crescimento, essa expansão, ela não é algo que conspira contra as Escrituras ou contra Deus, não. Pelo contrário, o Senhor Jesus, ele sempre usou o fermento no sentido negativo, falando de contaminações, de impurezas, daquilo que não era natural e normal. Mas tem uma parábola nos evangelhos que se repete nos evangelistas, que eles dizem que o Senhor Jesus comparou a igreja como um punhadinho de fermento, que é colocado sobre a massa e vai levedando a massa e fazendo a massa crescer e expandir. Deus nos deu o ministério da expansão e do crescimento, e haverá crescimento para a glória do Senhor. Eu acredito nisso. Deus tem colocado no coração do nosso pastor Davi Fonseca de abrir congregações, e eu vejo às vezes alguns irmãos dizendo assim: não é tempo disso, não é momento disso. Eu digo para os irmãos ao contrário, nós estamos no tempo exato de vermos a glória de Deus se expandir nessa cidade, Deus abrir novos núcleos de pregação da palavra, de expansão do reino de Deus. Outras almas se achegarão, aleluia, se nós entrarmos nesse propósito juntos, nesse plano junto, nos engajarmos juntos, a mão de Deus se encarregará do resultado. O poder de Deus dará o resultado, eu creio nisso. A igreja precisa crescer, aleluia, quantitativamente, mas ela também tem que crescer qualitativamente. Aí a necessidade da igreja crescer na orientação da palavra, a igreja crescer no discipulado, a igreja crescer na exposição da mensagem bíblica, a igreja crescer no intelecto, a igreja crescer nos sentimentos, a igreja crescer individual e coletivamente. É preciso que nós aprimoremos as nossas qualidades. Eu sei que a gente já faz muita coisa muito bem, mas é importante que consigamos, uma vez atingindo o objetivo, mirar em novos objetivos, focar em novos desafios e receber da parte de Deus, aleluia, as condições, graça e poder e autoridade para irmos atingindo novos objetivos, novos patamares, novos horizontes, aleluia, novos ideais que o Senhor tem para nós. Deus quer te fazer crescer em qualidade em todas as áreas da sua vida. Deus nos faz crescer em qualidade. Uramacandaramachurabai. Levante a sua mão, eu tenho uma palavra de Deus para você. Uramachurabacandaramai. Há um derramar do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Aleluias, o salmista diz assim: Deus sopra sobre a terra e traz novidades. Deus vai soprar sobre a sua vida e vai trazer novidades, em nome de Jesus. Deus vai qualificar você, em nome de Jesus. Urabacandarai. Orecandaramai, Shurabacandarai, Uramanaracandarai, Orecandaramai.
Eu me lembro quando era um desafio para mim terminar o ensino médio. Aí eu terminei o ensino médio. Aí eu disse, bom, nunca vou chegar numa faculdade. Aí foi um desafio chegar na faculdade. Cheguei na faculdade. Aí terminei lá. Quando terminei, disse, eu nunca vou ter pós-graduação. Deus vai abrir a porta, fiz lá 4 pós-graduações. Aí disse, bom, agora tá bom nada. Tenho mestrado. Aí lá no mestrado eu lido com doutores. E os doutores têm aula com pós-doutores. Eu digo, quando acaba isso? Não acaba, você vai crescendo. Você colocou esse desafio, depois coloca outro, depois coloca outro, depois coloca outro, depois coloca outro. E você vai crescendo, vai se aperfeiçoando. Deus vai dar qualidades para nós. Além daquelas que nós já temos, além das habilidades. Ah, mas eu faço muito bem isso. Mas você pode aprender outra área. Você pode desenvolver de outra forma. Você pode crescer em outro sentido. Não importa. Deus não quer para nós a estagnação. Deus é dinâmico. E Ele quer que esse dinamismo esteja na igreja. A igreja dinâmica, em franca, aleluia, em constante expansão para a glória do Senhor. Fala para esse gentil irmão aí, diga para ele, Deus vai fazer você crescer em qualidade, em todas as áreas da sua vida. Aleluia, 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 aleluia. A igreja que é saudável, o texto diz, que é uma igreja que anda no temor do Senhor. O texto fala que os irmãos viviam em paz, eram edificados, multiplicavam-se e andavam no temor do Senhor. Uma igreja sadia anda no temor de Cristo. Isso é, ela anda no respeito, ela anda na reverência, ela anda na submissão do quadrilátero de Cristo. Qual é o quadrilátero de Cristo? Os 4 lados de Cristo. Primeiro, a superioridade de Cristo. Uma igreja saudável, ela é cristocêntrica. É uma igreja que anda no temor do Senhor Jesus. Uma igreja que respeita a superioridade de Cristo. A carta aos Hebreus é uma carta que trata da superioridade de Cristo. Cristo é superior aos anjos. Cristo é superior a Moisés. Cristo é superior à lei. Cristo é superior ao ministério sacerdotal arônico. Cristo é superior à arca. Cristo é superior a tudo e a todos. Cristo é superior. Uma igreja saudável é uma igreja que reconhece a superioridade de Cristo. O grande aqui é Ele, o digno aqui é Ele, a glória é para Ele, o enaltecimento é dEle. Aleluia! Ele, somente Ele, é o nome dEle, toda a glória, toda a honra, aleluia, todo louvor. Por que as igrejas que dividem a atenção com Cristo, elas são igrejas consideradas, por exemplo, hereges? Para não falar nome de igreja especificamente, eu vou dar a ideia aqui. Tem uma igreja aí, inclusive ela está em franca expansão, que ela coloca Jesus e mais uma profetisa lá. Qual que é o problema aqui de Jesus mais essa profetisa? É que dividiu a glória, dividiu a superioridade, dividiu o reconhecimento, dividiu essa percepção que a igreja precisa ter de que Cristo é superior a tudo e a todos. É o erro de Pedro, quando lá no Monte da Transfiguração, ele vai fazer 3 tendas. Bem intencionado ele, mas dizia meu pai, que já descansa no Senhor, que de boas intenções o inferno está cheio. Então, as pessoas bem intencionadas podem fazer coisas atrozes. Na boa intenção podem fazer coisas impensadas que vão trazer prejuízos por anos. E aí então, o Pedro todo animado disse, vamos fazer 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Qual é o problema de fazer 3 tendas? Aparentemente nenhum problema, a não ser que você ache, que é o que Pedro achava, que Moisés e Elias tinham o mesmo poder que Jesus, a mesma grandeza que Jesus, o mesmo status que Jesus. E aí então, o que é que Deus faz? Deus rompe o silêncio e diz, este daí é o meu filho amado. Ah, mas tem Moisés e Elias. Deixa Moisés e Elias. Moisés e Elias são servos, Moisés e Elias são criaturas, Moisés e Elias são homens, Moisés e Elias são infinitos, são limitados, mas o meu filho não. Meu filho é superior a tudo e a todos.
É interessante que eu já falei isso aqui para os irmãos. Deus fala sobre este é o meu filho amado em quem me compraz 2 vezes. Uma no Monte da Transfiguração, que Pedro quis nivelar Jesus com Moisés e com Elias. E a outro momento no batismo, que para quem via a cena, Jesus era inferior a João. João Batista estava batizando e Jesus sendo batizado. Para quem olha, do ponto de vista do observador, quem é maior? O batizando ou o batizador? É natural que quem é maior é o batizador, não é verdade? E o João Batista está aqui, Jesus está prostrado diante do João. Todo mundo olha e fala, olha a grandeza de João. Mas aí Deus rompe os céus e diz, não, senhores, não confundam as coisas. Ele está aí cumprindo a lei. Mas esse daí que é o meu filho amado em quem eu me comprazo, é ele mesmo que está humilhado. Mas daqui a pouco o nome dele será grande, louvado, adorado, bendito, reconhecido e celebrado. Quantos cantam a superioridade de Cristo? Levante a sua mão, levante a sua face, levante a sua voz, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração a Ele. Ele é maior do que a vida, maior do que a morte. Ele é maior do que a bênção, maior do que a maldição. Ele é maior do que anjo, arcanjo, querubim, serafim, maior do que Satanás e maior do que os seus demônios. Ele é maior do que o passado, o presente e o futuro. Ele é maior do que a bênção. Ele é maior do que tudo. A Ele seja a glória. Bendito o nome dEle, adorado o nome dEle, engrandecido o nome dEle, cantado o nome dEle. Somente a Ele, somente a Ele toda adoração e todo louvor. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. 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 Enche, aleluia, a sua boca de canto e diga: glória, pois, a Ele eternamente. A Ele eternamente, a superioridade de Cristo. Agora, Cristo não é só superior, Cristo também é central. Uma outra característica da igreja saudável é, quanto a Cristo, é essa questão da centralidade de Cristo. Cristo é central. Eu gosto muito do nosso cantor Salatiel, quando ele canta aquele hino, Jesus no meio. Na cruz ele estava onde? No meio. Na história ele está onde? No meio. E lá no céu, né? Lá no céu, se nós temos os 3 tronos, a Trindade, Ele está no meio. Na Trindade, Ele é o meio. Na nossa vida, Ele é o meio. Uramacandaramachurabai. Aleluias. Jesus tem que ser o centro de tudo. Para Ele toda a glória, para Ele toda a honra. Vocês já ouviram falar da expressão pedra de esquina? Dá a impressão na nossa fala, pedra de esquina, que Jesus, porque Jesus é a pedra de esquina rejeitada pelos edificadores. Então dá a impressão que a esquina estaria lá no canto, né? Já seria importante. Mas na verdade a pedra de esquina, ela tem a ver também com aquela estrutura dos portais, que você vai construindo um portal assim, e o portal aqui, e aqui no meio você precisa colocar uma pedra muito importante. Essa pedra é que dá a base para a sustentação de toda essa curva aqui. E depois de tudo que vai ser construído em cima dela. Jesus, Ele é tido, Ele é descrito como aquela pedra de esquina, que sobre Ele tudo se sustenta. Até a criação se sustenta nele. Deus estende o plano da criação e diz: aqui o homem peca, não vou criar. Aí Jesus diz: envia-me a mim, eis-me aqui, cria, porque eu vou sustentar todas as coisas. Eu gosto muito de Apocalipse, quando fala que ele tem um pé sobre a terra, ele tem um outro pé sobre o mar, e na palma das suas mãos ele sustenta o sol. A Ele toda a glória, a Ele toda a honra. Ele deve ser central no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, na nossa fé. Ele é central. Agora, Cristo não é apenas superior e central, Ele também é suficiente. Uma das teses da reforma protestante é solus Christus. Solus Christus. O que quer dizer essa expressão solus Christus? Solus Christus quer dizer somente Cristo. A gente não precisa de Cristo e mais ninguém. Aleluia, a gente só precisa de Cristo. Aleluia, a gente só precisa de Cristo. Eu não preciso de Cristo e Charles Taze Russell.
Eu não preciso de Cristo e Joseph Smith. Eu não preciso de Cristo e o Maomé. Eu não preciso de Cristo e ninguém mais. Eu preciso de quem? De Cristo. Ele é suficiente. Ao nome dele a glória. Ele é suficiente para a salvação. Ele é suficiente para a santificação. Ele é suficiente para a sustentação. Ele é suficiente para a manutenção. A igreja repousa sobre os ombros dele. Aleluia, ele carrega a igreja, ele carrega a nossa vida, ele carrega a nossa história, ele é suficiente, ele é suficiente. Aleluia, vai com Cristo e está tudo bem. Aleluia. Agora não temos apenas a superioridade, a centralidade e a suficiência de Cristo. Para nós finalizarmos, nós temos também a exclusividade de Cristo. Cristo não aceita ser dividido e nem ter pessoas que se dividem. Cristo tem ciúme de nós. E aí, eu digo para os irmãos, nós não podemos dividir o nosso coração, a nossa atenção. Nós não podemos dividir o nosso amor. É só dele, é só de Cristo. Um dia Jesus chega para os discípulos e diz assim: e vocês, não vão embora? E aí o Pedro diz assim: mas para quem iremos? Se só tu tens a palavra da vida eterna. Só tu, Senhor, tu nos és suficiente, tu és exclusivo. Oh, glória! A igreja sadia, saudável, é uma igreja centrada em Cristo. Aqui está uma igreja saudável, porque essa igreja é sustentada por Cristo. É uma igreja cristocêntrica, é uma igreja cristológica, é uma igreja cristã. Aleluias, glória a Deus. Agora, o último ponto diz que e na consolação do Espírito Santo. Uma igreja sadia é a igreja que é guiada pelo Espírito de Deus. O texto fala que a igreja era uma igreja consolada pelo Espírito Santo de Deus. É claro que a igreja vai se guiar por diretrizes administrativas, natural. Ela vai se guiar por diretrizes humanas, por convenções e por acordos humanos. Tudo bem, o que o homem ligar na terra será ligado no céu, desde que não seja contrário à palavra de Deus. Então a igreja se guia também pelas convenções humanas. Mas a igreja, ela tem que levar em consideração que acima das convenções humanas, acima dos acertos e dos arranjos humanos, há o Espírito Santo de Deus, que de forma poderosa pousa sobre a igreja e guia a igreja. A igreja que é guiada pura e simplesmente pelas convenções humanas, ela é uma igreja manca. Ela é uma igreja limitada, ela é uma igreja retraída, ela é uma igreja que não se desenvolve, que não expande, ela é uma igreja que não progride, ela é uma igreja que não cresce, é uma igreja tacanha, é uma igreja diminuta, efêmera, reduzida, é uma igreja amarrada, mas uma igreja que dá lugar ao Espírito Santo e diz: ó Espírito, age, age. O Senhor tem liberdade de fazer o que o Senhor quiser, o Senhor tem liberdade de agir na hora que o Senhor quiser e mudar o que o Senhor quiser. Nós estamos aqui sim, nas nossas convenções, nas nossas liturgias, nos nossos acertos e nos nossos arranjos, mas quando o Senhor quiser romper com tudo aqui e manifestar a tua direção, a tua orientação, nós estamos abertos, nós estamos abertos e nós estamos abertos. A igreja, ela deve ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Por exemplo, um pregador pregará, o pregador preparará o seu sermão, mas o Espírito de Deus vai dar a tônica da mensagem na forma como ou durante a condução da pregação. Uma vez eu aprendi uma coisa com um célebre pregador, que ele diz: entre o que o pregador fala e o que a igreja ouve, está o Espírito Santo de Deus, aplicando a cada um de acordo com a sua necessidade. De modo que o Espírito Santo de Deus trabalha na nossa rotina, o Espírito Santo de Deus trabalha na nossa liturgia, o Espírito Santo de Deus trabalha na nossa condução. Às vezes você está vendo aquela situação e você diz: é o homem, mas daqui a pouco o Espírito muda as coisas, e você diz: é o Espírito, e daqui a pouco vai dizer: não, é o homem, e aí é o Espírito, é o homem, é o Espírito. O Espírito e o homem vão trabalhando e conduzindo a igreja. Aleluia, glória a Deus. A igreja precisa ser conduzida pelo poder do Espírito Santo de Deus.
Você, cantor, prepara o hino, ensaia o hino, se esmera no hino e vem cantar. O seu papel é cantar. Agora, como o Senhor vai aplicar essa mensagem, esse louvor, aí é papel do Espírito Santo. O nosso papel é estabelecer a oração, e a gente vai orar, e conforme nós estivermos orando, o Espírito Santo de Deus manifestará a sua glória, manifestará o seu poder, a sua virtude e a sua unção. O Espírito age nas rotinas da nossa vida. E para terminar, uma igreja sadia produz membros sadios. Diga comigo, igrejas sadias. Produz membros sadios. Essa igreja aqui é sadia? Então a saúde de Deus em você, a saúde na sua mente, a saúde no seu coração, a saúde no seu corpo, a saúde nas suas concepções, nas suas ideias, na sua vida, a saúde de Deus em nome de Jesus. Agora, como é que a gente vê essa igreja aí produzindo saúde na vida dos membros? Vamos colocar Pedro como membro dessa igreja. E aí lá no versículo 32 até o 34, o Pedro, ele é tão sadio que ele vai ter poder e autoridade de Deus para curar pessoas. Pedro curou o paralítico Enéas. Se você for continuar lendo ali o texto, você vai ver do versículo 32, 33 e 34, você vai ver que o Pedro chega em Lida e ele vê ali o Enéas, e o Enéas é paralítico, mas o Pedro vem de uma igreja sadia, e quem está sadio pode curar outras pessoas. A cura de Deus nas suas mãos, a cura de Deus nas suas palavras, a cura de Deus em você. Igrejas sadias, aleluias, nos saram para que a gente saia daquela porta para sarar outras pessoas. Aleluias, Deus quer que você seja uma pessoa curada. Pessoas enfermas precisam vir para esse hospital de Deus, para que então elas possam sair para curar pessoas. Fala para o seu irmão, Deus quer você com saúde, porque tem muita gente doente que você vai curar. Tem muita gente doente que você vai curar em nome de Jesus. Você vai curar com uma palavra, você vai curar com um abraço, você vai curar com uma oração, você vai curar com o seu modelo de vida. Deus vai te usar como bálsamo, Deus vai te usar como remédio e como cura para muitas pessoas.